uma das grandes formas de adquirir conhecimento em menos tempo, seja um resumo de um livro, estratégias de marketing digital ou cultura pop, é por meio dos podcasts. Nesse vídeo eu vou te indicar 10 podcasts que fazem a minha cabeça. Fala, meu amigo empreendedor, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao canal Empreendendo de Casa. Eu sou o Vando São Paulo e esse aqui é o canal onde você descobre novas possibilidades. Você sabia que em 2019 foi o ano do podcast? Todo ano é a mesma coisa. Todo ano é o ano do podcast. É só para você ter ideia de como essa mídia está crescendo. Para você ter ideia, em 2019 o podcast cresceu 67%. Somente em 2019. E empresas como Google, Spotify e Globo simbolizam a nova fase do podcast no Brasil. Curiosamente, no Brasil, o YouTube é onde as pessoas mais assistem podcast. Quer dizer, mais ouvem podcast. O Spotify tem 32% dos consumidores, dos ouvintes. O Google Podcast tem 7% e a Apple Podcast tem 5%. E agora eu vou te mostrar os 10 melhores podcasts. Os 10 melhores podcasts, claro, na minha opinião. Eles não são os 10 melhores podcasts do mundo ou do Brasil, mas são, na minha opinião, os 10 melhores podcasts. E eu acho que você não deveria deixar de ouvir esses podcasts. Porque se você quer adquirir mais conhecimento em pouco tempo, ouvir podcast vai te dar isso de forma gratuitamente. Beleza? Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela do meu celular, que eu vou te mostrar na tela do meu celular quais são os 10 melhores podcasts para você ouvir. Primeiro, que você pode ouvir podcast por diversos lugares. Diversos lugares que você pode ouvir podcast. Eu escuto podcast há bastante tempo. Acho que lá de 2013, 2014. E eu escuto podcast através desse aplicativo aqui, ó, que eu vou te mostrar, que é o Podcast Addict. É o Addict Podcast. Eu escuto nesse, mas você pode escutar em vários lugares. Eu gosto de escutar nesse daqui, é um dos mais antigos que existe, mas você também pode escutar no Spotify, que eu vou te mostrar aqui. Você pode escutar através do Spotify também. Então é só você abrir o Spotify que vai ter uma aba, vai ter aqui um lugar, ó, escrito podcast, ó. Vou te mostrar aqui, ó, que tem um lugar específico para podcast. Seus podcasts do dia. Então você pode ver aqui os podcasts e você pode vir aqui e pesquisar, ó. Nem precisa, é só você vir aqui, ó, podcast. E aqui dentro tem todos os podcasts que você pode escutar com o ranking dos melhores podcasts. Mas existe também um outro lugar que você pode escutar, que é o Google Podcast. Se você tem um celular da Apple, um iPhone, você tem um ícone dedicado para podcast, que é o podcast da Apple. Então, se você não tem, se você tem um Android assim como eu, você também pode ouvir no Google Podcast, que é esse aplicativo aqui, ó, que eu vou te mostrar. Esse aqui é o Google Podcast, que você pode escutar os podcasts de sua preferência. Eu vou colocar aqui no Google Podcast mesmo, e eu vou te mostrar os 10 podcasts que, para mim, faz a minha cabeça e eu escuto todos os dias. Eu escuto todas as vezes que eu vou para academia, eu demoro meia hora para ir para academia, então eu vou escutando podcast. Na academia eu escuto podcast e quando eu volto eu também escuto podcast. Quando eu estou dirigindo eu escuto podcast, então eu escuto podcast quase todos os dias. Eu gosto muito de podcast. Eu até vou te mostrar que eu já gravei podcast. Eu tenho aqui um podcast específico sobre marketing digital. Mas vamos te falar, mas deixa eu te mostrar quais são os 10 melhores podcasts na minha opinião. O primeiro podcast que eu vou te falar, é claro, é o Resumo Cast. O Resumo Cast são resumo de livros de empreendedores. Você pode escutar o resumo do livro diretamente no seu ouvido, sem precisar ler. É claro que se você quiser ler, pode ler. É recomendável que você leia, mas você pode ouvir o resumo dele aqui diretamente no Resumo Cast. Então é esse podcast aqui, ó. E aqui tem vários assuntos, vários assuntos, ó. Você tem vários livros aqui, ó. Tem o livro do Caio Carneiro, Infodere-se. Tem vários livros outros aqui, ó, que eu vou te mostrar, ó. Tem Startups. Tem o que é inteligência emocional, que é esse daqui. Você pode ouvir como utilizar o storytelling no marketing digital. Você pode ouvir o novo código da cultura. Você pode ouvir o segredo do lobo, Jordan Belfort. O clube dos youtubers,
também é muito legal, eu já ouvi. Tem A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo. Eu vou te mostrar aqui em um outro agregador, que é o Podcast Addict, que também é muito bom. Aqui você consegue ver que, olha só, o Resumo Cast, você consegue ver os ícones aqui dentro um pouco maior. Eu prefiro ele. E aqui você consegue ver o episódio e uma imagem do episódio, ó. Então, como você pode ver aqui, ó, tem vários livros aqui que já foram feito o resumo. Tem livros aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre. Tem O Segredo da Mente Milionária. Tem Pense, Enriqueça, do Napoleão Hill. Tem A Startup Enxuta, A Única Coisa. Tem o Ricardo Jeromel, Bilionários. Tem Abundância, esse livro aqui é muito bom. Eu já li ele, já vi o resumo. Você tem o livro aqui, ó, do Elon Musk. Você tem o livro, ó, A Loja de Tudo, da Amazon. Você tem De 0 a 1, eu já li esse livro também. Criatividade S.A., muito boa, muito bom também o resumo desse livro. Sonhe Grande. Então, você pode ouvir resumos de livros de empreendedores diretamente no seu ouvido. O segundo podcast que eu vou te indicar eu nem vou colocar uma ordem aqui dos melhores podcasts. É apenas 10 podcasts que eu acho que você deveria escutar, porque podem te ajudar muito na sua área hoje, independente do que você faça. Então, ó, tem um outro podcast aqui, ó, que é o Mamilos. Mamilos também é muito legal mesmo. Eles fazem parte do grupo B9 de comunicação. Então, tem vários outros podcasts que fazem parte do grupo B9. Então, aqui, ó, o Mamilos, eles tratam de assuntos variados. Então, tem vários tipos de assuntos aqui, ó. Viajar com propósito, tem sobre traição, sobre a desigualdade brasileira, afrofuturismo, muito legal esse aqui. Tem o Efeito Lula, ditadura no Brasil, fala sobre o Emicida, tem o preço da democracia, crianças e telas, tem o livro tem o resumo, quer dizer, não é nem um resumo, né? Tem os comentários do filme O Bacurau, que muito bom filme, muito bom mesmo. Você tem outros aqui, ó, privatização, sim ou não. Então elas discutem, são duas mulheres que discutem sobre assuntos da sociedade. É muito bom, você tem que ouvir. Tem sobre a maconha também aqui. Um outro podcast que você tem que ouvir é o Leadercast. O Leadercast, mas antes de eu falar do Leadercast, eu vou falar sobre o outro podcast que ele tem, que é o Café Brasil. Esse aqui é o Luciano Pires. Ele tem o Leadercast e o portal Café Brasil, onde você tem assuntos variados. Aqui no Café Brasil, ele trata de assuntos de interesse da população. Então ele fala sobre empreendedorismo, ele fala sobre política também. Ó, tem vários assuntos bacanas aqui. E ele tem também uma forma de criar o podcast, que é a sonorização. Então ele tem podcast sobre música, onde ele fala sobre aquela música. Então, um dos melhores podcasts dele, ó, vou te mostrar aqui. Ele tem um podcast, ó, ele tem aqui, ó, Girl Power. Um dos melhores podcasts dele é esse daqui, ó, Saindo da Bolha. Pelo menos na minha opinião. Mas ele tem vários outros que é muito bom também. E eu acho que você deveria ouvir esse podcast. E ele também é o criador do outro podcast, que é o Leadercast, que é esse daqui, ó. O Leadercast, ele entrevista empreendedores que tiveram algum tipo de sucesso de uma forma diferente. Então, ele entrevista vários empreendedores. Ó. Tem aqui a Michelle Souza, o Antônio Mamed, o Alex Fontaine, o Christian Gutner. O Christian Gutner também é o criador de um outro podcast, que eu vou te mostrar aqui, ó, que é um dos primeiros podcasters a existir. Tanto ele quanto o Luciano Pires, do Café Brasil. Esse Christian, ele é autor desse podcast aqui, ó, Escriba Café. E no Escriba Café, ele fala sobre assuntos variados, mas são assuntos muito interessantes. Ó. Ele fala sobre Bonnie e Clyde, ele fala sobre inferno, sobre astrologia, a história da aviação, ele fala sobre espíritos, as 7 maravilhas, a trégua de Natal, a reforma, a cidade perdida de Zi. O melhor que eu acho de todos aqui é esse daqui, ó. Tem um que é bom também, que é o Rapa Nui, mas a mansão de Winchester. Cara, esse podcast é muito bom. E um dos grandes diferenciais dele é a sonorização também. Então ele cria sonorização como se fosse uma novela. É uma pequena telenovela que ele cria.
É muito bom mesmo. E o outro podcast que eu vou te indicar aqui, claro, é o do Murilo Gun, que é o Guncast. Muito bom o Guncast, tem várias sacadas sobre criatividade, autoconhecimento também, que eu acho muito interessante. Um dos melhores podcasts que eu acho dele é esse daqui, ó, é o Willy Walker, que é um grupo de música, são dois caras que cantam música com um propósito que tem a ver com o mundo do empreendedorismo, com o mundo de você fazer coisas diferentes da maioria das pessoas. E ele fala sobre essas músicas dessa dupla, desse grupo musical, que é muito legal. E aí tem várias músicas aqui, ó. O que é pior, eu só precisava ouvir que tudo vai dar certo, pode crer, música pra pensar, muito legal. Guncast, muito bom também. Um outro podcast aqui, ó, que eu vou te indicar, é o Mundo Ryan. O Ryan, vocês devem conhecer ele aí da internet, do YouTube. Ele é meio controverso, tem algumas coisas que eu não concordo, mas o podcast dele é muito bom, porque ele traz entrevistas com pessoas que deram foda-se, tacaram foda-se na sociedade e começaram a fazer aquilo que elas realmente gostariam. É muito legal, ó. Ele entrevistou aqui, ó, a Jennifer Lobo, que ela criou o site chamado Meu Patrocínio, que é um site sobre Sugar Baby, né? Saiu até uma reportagem no Fantástico. Ele entrevistou ela, e ele entrevistou também o Flávio Augusto. Ele entrevistou, sabe quem ele entrevistou mais aqui, ó? O Joel Santana, muito legal. Então ele entrevista pessoas que tacaram foda-se na sociedade e começaram a fazer aquilo que elas realmente gostariam. E isso é muito bom, porque vira várias chaves na sua cabeça para você entender como que você pode desenvolver um negócio através da internet, mesmo com tudo contra você. Eu acho muito legal esse podcast. Tem um outro podcast aqui, ó, que eu vou te mostrar, que é o Projeto Humanos. O Projeto Humanos é muito legal mesmo. É um tipo de podcast também diferente, né? Ele é diferente da maioria dos podcasts. E um dos primeiros episódios que ele criou aqui, ó, é o caso Evandro, que é um caso que um cara matou uma criança e até hoje eles não sabem aonde está essa criança. Eles não descobriram o corpo dessa criança. Então ele faz praticamente aqui um filme que é apenas em áudio, né? É um podcast, mas é um filme. Então ele entrevista um monte de gente, ó. Ele mostra aqui, ó. Começa aqui, ó. O caso Evandro aqui, ele começa no número 1 aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. O caso Evandro, ó. No dia 6 de abril de 1992, na cidade de Guaratuba, litoral do Paraná, o menino Evandro Ramos Caetano desapareceu. E a partir desse dia, Guaratuba nunca mais foi a mesma. Então ele começa aqui, nesse primeiro episódio, e vai, ó, as confissões, o acusador, tá lançando veneno, e aí, ó, vai do 1, e ó, 12º, 16, 19, 20, 22, vai até 24º episódio sobre esse caso. E tem um outro podcast aqui, ó, que você precisa ouvir, nem sei se já foi 10, deve ter ido até mais de 10, mas é esse podcast aqui, ó, Imbatíveis, com o Chico Montenegro. Também acho fenomenal. Ele cria podcasts para te tirar do lugar, né? Ele te dá ideias, ele te mostra formas de você sair do lugar comum e fazer aquilo que você realmente gostaria. Muito bom também, o Chico. E tem um outro podcast aqui, que é o do Arlindo Cast. Ele tem outros podcasts, mas ele só colocou aqui no agregador apenas esse aqui, onde ele fala sobre a história dele de 8 milhões de faturamento. Muito bom esse podcast também, eu gostei pra caramba dele. Apesar de ser novo o podcast, eu gostei muito. E tem o Balascast, que é muito engraçado, que é sobre improviso, é muito engraçado. Você precisa ouvir o Balascast. Esse foi mais de 10 podcasts que você precisa ouvir, que é para abrir a sua cabeça e fazer com que você saia do lugar comum e entenda que existe oportunidade para todo mundo em todos os lugares. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Curta aqui o canal, se inscreve no canal para você receber todos os vídeos, beleza? Até o próximo vídeo.